Oi, terceiro ano, vamos para a nossa última aula de hoje, aula de ciências. Eu, particularmente, eu amo aula de ciências. Tanto é que eu tenho que me controlar, porque às vezes o vídeo fica muito comprido. Porque em ciências eu gosto muito de falar, né? Mas vamos controlar isso daí para não ficar um vídeo longo, tá? Hoje, nós vamos, então, primeiramente, corrigir as atividades que eu passei na última aula e já vamos entrar no conteúdo de hoje, ok? Na última aula, o que nós falamos? Nós falamos sobre os animais vertebrados e os animais invertebrados. O que é isso? Vocês lembram? Os animais vertebrados é aqueles que possuem coluna vertebral, né? Possui aquela coluninha vertebral. E os animais invertebrados, esses não possuem coluna vertebral, né? Lembra que dentro dos animais de colunas vertebrais, os animais vertebrais, dentro dessa linha, nós temos os grupos. Nós temos os grupos dos peixes, nós temos os grupos dos anfíbios, que são os sapos, né, girinos, né? Dos peixes, então, né, são animais vertebrais. Então, vamos lá, peixes, anfíbios, temos as aves, que inclui todas as espécies de aves, né? Papagaio, arara, tudo isso. Os répteis, que inclui o quê? As cobras, terrível cobra, né? O que mais? Geralmente os répteis, né? Tartarugas, lagartos, né? Fazem parte do grupo de répteis. E aí temos os mamíferos, que são aqueles que são cobertos por pelos, não é verdade? E aí são geralmente os animais, por exemplo, lobo-guará, elefante, gorila e as outras espécies aí que tem de mamíferos, tá bom? E aí, tem os animais invertebrados, são esses que estão vendo na página do lado aqui, ó, que é a minhoca, a borboleta, a aranha, né, o caranguejo. Esses não têm coluna vertebral, então eles são animais invertebrados, tá bom? Vamos lá então, página 189, a atividade era o seguinte, número 1, relacione cada esqueleto ao seu respectivo animal. Para isso, escreva a letra correspondente a cada imagem. Então, vamos lá, olha, esqueleto de um réptil. Temos aqui, ó, letra C, a cobra, certo? O esqueleto, o primeiro lá foi então de um réptil, né? Esqueleto de um mamífero, letra D, qual que é? Olha lá, tá aqui, ó, o dinossauro, né? Esqueleto de um peixe, lá na letra A, e esqueleto de uma ave, letra B, ok? Difícil? De jeito nenhum, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou passar um trabalho para vocês em relação aos animais vertebrados e invertebrados, e vocês vão conhecer muito mais animais, vão conhecer os grupos direitinho, quais são os animais que fazem parte dos grupos dos anfíbios, dos mamíferos, né, dos répteis, é bem interessante. Vamos passar para a próxima página? Página 190. Vamos lá. Tá um pouco lento aqui, mas a gente chega lá. Ó, nas imagens abaixo, existe um animal intruso quanto à presença da coluna vertebral em seu esqueleto. Circule o animal intruso. Aqui nós temos, ó, esse aqui é vertebrado, ok? Tá aqui no meio, ó, do vertebrado. Esse aqui, ele é invertebrado. Então, você vai circular o caracol, tá? Os animais que você circulou, ele é vertebrado ou invertebrado? Invertebrado, porque não tem a coluna vertebral lá, tá? Ligue cada animal citado na primeira coluna, a sua classificação na segunda coluna. Então, vamos lá. Lagarto faz parte dos grupo dos répteis. O pato faz parte do grupo das aves, tem pelo, né? Pena, voa. Tubarão faz parte dos peixes. A anta faz parte dos mamíferos. E o sapo, eco, faz parte do anfíbio, tá? Eu detesto sapo e cobra. Vamos lá então. Deu para entender? Nós vamos então depois, a gente vai fazer uma revisão sobre os animais vertebrados e invertebrados, sobre os grupos, tá? Lembram sempre de vocês aprender isso, ó, ovovíparos, invertebrados, vertebrados, são o que nós estudamos nesse conteúdo que passou. A tia Aline vai vir revisando depois o conteúdo e eu vou passar um trabalho em relação a esse assunto, então vocês vão memorizar bem, tá bom?
Vamos passar então para o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos entrar num assunto bem legal. Nós vamos falar sobre o corpo humano, tá? E aí, sobre o corpo humano, tem muitas coisas, ok? Eu vou diminuir aqui pra gente poder ver melhor essa imagem. Deixa eu colocar o meu rosto aqui. Ó, o corpo humano. Olha que legal que nós temos essa imagem aqui. Nós temos esse negocinho aqui que a gente ainda não sabe o que é, nós vamos descobrir. Temos esses órgãos aqui. Vamos ler esse amarelinho? Olha, pelos cobrindo o corpo. Essa é uma das características dos mamíferos. Nós temos pelos, né? Como os seres humanos e que podemos observar a olho nu. Então, nós podemos ver o pelo que está aqui no nosso corpo. Você pode ver aí no braço, né? Aqui nas pernas, pelo. A gente consegue ver e a gente vê a olho nu, certo? Mas, e se pudéssemos observar todas as estruturas que formam o corpo humano, até mesmo aquelas que são tão pequenas que não podemos enxergar a olho nu? Tem coisas que a gente olha aqui para nossa pele, a gente vê só o que está por fora. Mas existe muito mais aqui. Então a gente não consegue ver a olho nu. Quando a gente fala olho nu, é quando a gente olha com os nossos olhos, a gente não consegue ver. Então, tem coisas que a gente só vai conseguir ver quando a gente tem um microscópio normal, que aí a gente consegue ver mais profundamente a pele por dentro, o que contém aqui nesse corpo, certo? Então, aqui, ó, essa imagem ela foi obtida de uma parte do corpo humano, colorida por computador e ampliada cerca de 5.000 vezes. 5.000 vezes. Então, a pessoa que conseguiu essa imagem aqui, ela conseguiu essa imagem, né, do lugar do corpo humano, e ele aumentou essa imagem 100.000 vezes, 5.000 vezes, né, para que a gente pudesse ter essa imagem aí. Passa para a página ao lado, na página 194. Eu já estou aqui na página 196, não está errado. Aqui. Então, nós vamos falar hoje só nessa página aí, conhecendo o corpo humano, tá bom? Depois nós vamos entrar nos outros detalhes. Olha só. Observe a parte superior da sua mão. O que você observa? Se você olhar a sua mão aí, o que você vai ver? Você vai ver a pele, né? Você vai ver alguns pelos. Você vai ver algumas veinhas, alguns vasinhos aqui, né? Algumas pintas. Eu, por exemplo, tenho algumas pintas na mão, né? Ou alguma outra característica, né? Você pode ver aqui as linhas da mão, né? Ok? O que você acha que identificaria na pele da sua mão se você observasse com o auxílio de uma lupa ou de um microscópio? Bom, aí a gente não tem noção do que a gente pode ver, mas a gente ia ver profundamente essa pele aqui com o auxílio de uma lupa ou com o auxílio de um microscópio, ok? Ia ficar bem maior e a gente ia conseguir entender bem melhor como que é essa região da nossa mão aqui, tá? Vamos ler aqui, olha. Ao observar o olho nu, na parte da pele da sua mão, você provavelmente enxergou algo semelhante à imagem A. Tá aqui, ó. Esse aqui que ele observou, ó, tá? No entanto, ao observar a pele da sua mão com auxílio de uma lupa ou do microscópio, você provavelmente observaria algo semelhante à imagem B e C, respectivamente, né? A imagem A, você vê que não vê muita coisa, você pode olhar no seu livro aí, né? Não dá pra ver muita diferença, você olhando a olho nu. Mas quando a gente coloca a lupa ou o microscópio, é mais ou menos essa imagem que nós temos aqui, ó, da letra B e da letra C, tá? Vamos continuar. Como você pode perceber acima, muitas estruturas que compõem o corpo humano não podem ser observadas ao olho nu. Essas estruturas estão organizadas e atuam de maneira coordenada, permitindo que o corpo humano funcione adequadamente. Então, tem muita coisa no nosso corpo que a gente pode chamar de estrutura que a gente não consegue ver a olho nu, só com o microscópio, só com, né, com a lupa, né? E essas estruturas, elas são o quê? Bem organizadas, para que o seu corpo funcione direitinho, entendeu?
Então, é tudo bem coordenado, bem organizado. Então, o que nós vamos fazer nesses capítulos? Nós vamos conhecer essas estruturas, nós vamos conhecer essa parte do nosso corpo que nós ainda não conhecemos. Nós vamos vamos entender como é que elas funcionam, para que elas funcionam, ok? Então, é isso que nós vamos fazer. Olha, nesse capítulo, faremos uma viagem ao interior do corpo humano para nós entendermos como que ele é organizado e como que ele funciona. Na página ao lado 195, temos aqui, olha, veja a seguir a organização do corpo humano. Então, vamos lá, olha, o corpo humano, ele é um organismo formado por diferentes sistemas, como o sistema respiratório, digestivo e nervoso. Então, nós temos aqui, o nosso corpo humano, ele é um organismo e ele é formado por sistemas. Quais são os sistemas? Nós temos sistema respiratório, nós temos sistema circulatório, digestivo, nervoso, respiratório, e nós vamos aprender depois como que cada um desses sistemas funciona. Como que funciona o sistema digestivo? Como que funciona o sistema nervoso? E o sistema circulatório, o respiratório? Nós vamos aprender isso com mais calma e com mais detalhe nos próximos capítulos, ok? E o que você precisa entender hoje é que o nosso corpo ele é um organismo e que ele possui sistemas que fazem o nosso corpo funcionar direito, certo? E aí, olha aqui na imagenzinha ao lado no verde aí, olha, cada sistema ele é formado por um conjunto de órgãos que trabalham de maneira coordenada para realizar determinadas funções no organismo. O sistema digestório, por exemplo, ele é formado por vários órgãos e é responsável pela digestão dos alimentos. Deixa eu aumentar essa imagem aqui, que está muito ruim aqui para me ver e com certeza vai estar ruim para vocês também. Olha, cada sistema é formado por um conjunto de órgãos que trabalham de maneira coordenada para realizar determinadas funções no organismo. O sistema digestório, por exemplo, ele é formado por vários órgãos e é responsável pela digestão do alimento. Aqui está um exemplo de um sistema, tá? Só de um sistema digestório. Ele é responsável pelo quê? Pela digestão dos alimentos. Aqui está um exemplo de como que ele é, olha, a representação do sistema digestório aqui humano, tá vendo? E aí, no próximo quadradinho, nós temos aqui falando sobre os órgãos. Olha, os órgãos são estruturas do corpo humano formadas por diferentes tecidos que desempenham um papel específico no organismo. Por exemplo, o estômago é um dos órgãos do sistema digestório. Então, os órgãos, eles são estruturas pequenas, formadas de diferentes, né, e desempenham um papel específico. Então, por exemplo, o coração é um órgão, ele tem um papel específico no meu organismo, né? Aqui no caso dessa imagem, nós temos aqui o estômago, que faz parte do sistema digestivo, né? Nós vamos aprender isso depois. Aqui é a representação de um estômago, tá? E ele tem um objetivo, ele tem um motivo de existir. Nós vamos aprender isso também mais pra frente. E aqui nós temos os tecidos, que são conjuntos de células semelhantes que juntas realizam um papel específico, né? O tecido epitelial é um dos tecidos que compõem o estômago. Então, por exemplo, olha, representação do tecido epitelial da parede interna do estômago humano. Então, aqui, tudo isso aqui que nós estamos vendo fazem parte do nosso organismo, do nosso corpo. Então, o que é que nós já vimos? Sistemas, vimos aqui órgãos, nós temos órgãos que são estruturas formadas de diferentes tecidos que desempenham uma função, né? Temos os tecidos, que é um conjunto de célula que se juntam e realizam um papel específico, né? E aí, por último, nós temos aqui, ó, a representação da célula, tecido epitelial da parede interna do estômago do ser humano. Então, aqui o livro trouxe pra gente geralmente o aparelho digestivo, o estômago, né? Aqui, no caso, o tecido que envolve. E aí, por último, nós temos as células. O que são as células? São as unidades básicas do corpo humano e dos outros seres vivos. Elas são a menor estrutura que é capaz de realizar todas as atividades à existência da vida. Então, as células são muito importantes, porque as células são pequenininhas e a menor estrutura, mas é de extrema importância para o nosso corpo humano, tá? Para realizar algumas as atividades essenciais para que nós possamos continuar vivos. Então, a gente já entendeu que a célula é muito importante, tá? Então, por hoje, o que nós precisamos entender por hoje? Que o nosso organismo
que nosso corpo humano, ele é um organismo. E dentro desse organismo tem várias coisas trabalhando, né? Vários órgãos, várias coisas trabalhando, tudo organizado para que tudo funcione direitinho. E o que nós vimos hoje? Nós vimos hoje que o organismo, no caso o nosso corpo humano, ele tem sistemas, né? Quais são esses sistemas? Os sistemas é o quê? É um conjunto de órgãos, né, que trabalham com uma função. E aí a gente vai aprender que tem o sistema circulatório, que é responsável pela circulação do nosso corpo, o digestivo, que é responsável pela digestão de alimento, o respiratório, que é responsável pela nossa respiração, e aí vai, nós vamos aprendendo isso depois futuramente. E aprendemos também que nós temos os órgãos, que é a estrutura do corpo, e é formado por diferentes tamanhos e tecidos, né, e tem um papel específico no nosso corpo, tá? Nós temos aí vários órgãos que nós vamos estudando. O livro trouxe aqui pra gente hoje o estômago. Temos os tecidos, que é um conjunto de células semelhante que se junta, né, e compõe, no caso aqui, ó, que se junta e realiza também um papel específico, no caso os tecidos. E as células, que são de extrema importância, são pequenininhas, mas ela é capaz de realizar todas as atividades essenciais para que nós consigamos existir, né, para nossa existência, para nós continuarmos vivendo, ok? Vocês vão fazer atividade na página não, vão fazer atividade em folha que eu enviei sobre esse conteúdo. E aí na semana que vem, na próxima aula, eu venho com a continuação dessa matéria, desse conteúdo, e a gente vai continuar falando sobre os órgãos, sobre os tecidos, sobre o corpo humano, tá bom? De maneira mais detalhada, tá bom? Beijo pra vocês, eu falei muito, tô até ficando rouca. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem pra mim, lá no grupo, que eu tirarei a dúvida de vocês, tá? Então por hoje é só. Beijo, tchau!